Súmula vinculante número 10. Esta súmula foi criada em função dos tribunais afastarem a aplicação de leis sem o necessário controle de constitucionalidade, o que acabava por desnaturar não apenas a função da jurisdição constitucional, mas a própria cláusula de reserva de plenário. Dispõe a súmula vinculante número 10 do STF que viola a cláusula de reserva de plenário, Constituição Federal, artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Em síntese, em relação à súmula vinculante 10, segundo a jurisprudência do STF, a reserva de plenário referida pela súmula vinculante número 10 diz respeito à declaração de inconstitucionalidade de atos normativos dotados de abstração, à generalidade e à impessoalidade. Por isso, decreto legislativo individual e concreto que busca suspender andamento de ação penal contra deputado estadual não possui qualquer predicado de ato normativo, tendo natureza material de ato administrativo de efeitos subjetivos limitados a um destinatário determinado. Por isso, mesmo a análise sobre sua constitucionalidade não se submetem, em princípio, à norma do artigo 97 da Constituição Federal de 88, nem estão, portanto, subordinados à orientação da súmula vinculante número 10. Reclamação 18.165, agravo regimental de 2017. A súmula vinculante 10 não afasta a atividade interpretativa dos tribunais, que podem conferir determinada interpretação à lei como atributo inerente à própria atividade jurisdicional. Nesse sentido, as decisões do STF, reclamação 10.865, agravo regimental, reclamação 12.107, agravo regimental, reclamação 15.717, agravo regimental. Processo e julgamento. Cláusula de reserva de plenário. Trata-se de uma repartição funcional e horizontal de competência dentro do próprio tribunal. Neste caso, temos órgão fracionário, julga o caso concreto, plenário ou órgão especial, faz o controle de constitucionalidade. Você já viu que o controle de constitucionalidade difuso é feito de modo incidental, como questão prejudicial da questão principal, que é direito subjetivo das partes. Nesse sentido, o julgamento da inconstitucionalidade da norma precede a análise do caso concreto pelo órgão fracionário. Ao analisar a inconstitucionalidade, seja com a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, o pleno ou órgão especial profere uma decisão de caráter vinculante em relação à questão constitucional para o órgão fracionário, que deverá considerá-la no julgamento do caso concreto. Em outras palavras, meu irmão, é o seguinte: o órgão fracionário considera a questão constitucional decidida como premissa no fundamento decisório para julgar procedente ou não o pedido das partes. Além disso, a decisão, o tribunal pleno ou órgão especial passa a ser vinculante não apenas para aquele órgão fracionário, mas para todos os julgamentos futuros nos quais houver questionamento em relação ao mesmo ato normativo. Na prática, funciona da seguinte forma: no recurso de apelação, o recorrente pede a inconstitucionalidade, ou ainda a própria Câmara do Tribunal, de ofício, verifica a questão constitucional. Assim, dispõe o artigo 948 do CPC. Arguída em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competir o conhecimento do processo. Se a arguição for rejeitada, a turma ou Câmara prossegue o julgamento. Se for acolhida, a questão deve ser submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Artigo 949, inciso 1 e 2 do CPC.
Em outras palavras, meu amigo, se a decisão da turma ou Câmara pela constitucionalidade, por força do artigo 97, que exige decisão de inconstitucionalidade, não há necessidade de remeter a questão constitucional para o Tribunal Pleno ou órgão especial. A decisão de constitucionalidade, inclusive a interpretação conforme, pode ser feita pelo órgão fracionário. Se, de outro lado, o órgão fracionário entender que o ato normativo é inconstitucional, deve remeter a questão constitucional para o plenário ou órgão especial que detém competência para o julgamento nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. O plenário ou órgão especial analisa a questão constitucional em tese, pois não julga o caso concreto em si. A competência para decidir o caso concreto é do órgão fracionário. Amigão, te falar, o único lugar em que a aprovação vem antes do estudo é no dicionário, então bora ralar.